pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou voltando aqui com mais um vídeo sobre suplementos e hoje eu vou falar sobre a diferença entre suplementos e medicamentos. No primeiro vídeo eu falei sobre o que é um suplemento. Nele eu falei o que eles fazem no nosso corpo e o que eles são, então eu sugiro que se você não viu, volte lá e assista porque este é a complementação do anterior. Naquele vídeo eu falei em suplementar hoje para não precisar medicar amanhã. Embora para muitas pessoas pareça a mesma coisa, porque ambos são ingeridos em cápsula e vários deles são adquiridos em farmácias, eles não são nem de longe a mesma coisa. Se você toma um suplemento, sabe que são várias cápsulas, normalmente grandes, volumosas, e alguém já deve ter feito o comentário: nossa, quanto remédio tá tomando? O que você tem? Tá doente? É sério? Isso porque a gente ainda tem impregnado na nossa cabeça que se tiver uma cápsula, num comprimido, um vidrinho conta-gotas é remédio. E remédio tá ligado à doença e quanto mais longe a gente ficar de doença e principalmente de uma farmácia, melhor. Você que toma suplementos, que tem a sua coleção de potinho em casa, seus amigos e familiares sabem que você faz uso deles, eu também tenho certeza que em algum momento você ouviu algum comentário do tipo: eu me alimento bem, pratico hábitos saudáveis de vida e nunca fico doente. Não preciso de nada disso. Que bom, excelente! Todos os recursos que possam aumentar os níveis de saúde da gente são muito recomendados. Mas isso não quer dizer que a suplementação não possa também contribuir para a saúde da gente. Lembrem-se, pessoal, que a ausência da doença não significa excesso de saúde. E pode ser que você esteja a um passo de manifestar o sintoma de alguma coisa que já tem e nem sabe. Você sabe que os suplementos são substâncias normalmente já presentes no nosso corpo, produzidas por ele e também adquiridas na alimentação, mas que por algum motivo podem estar abaixo do ideal e nos fazer ficarmos doentes. Então, nesse caso, sim, será necessário utilizar o medicamento. Quando uma doença já está instalada, como é o caso da hipertensão, por exemplo, um medicamento é necessário, não tem jeito. E então, frequentemente, as pessoas me perguntam: tá, se eu tenho uma alimentação rica, boa, estou dentro do peso, será que eu preciso de um suplemento? Essa pergunta, gente, pode ser respondida por um exame de sangue. É muito simples dosar a vitamina D3, a B12 e também alguns minerais. Só que na prática diária da gente que trabalha em laboratório de análises, o que a gente percebe é que a grande maioria das pessoas apresenta uma deficiência em algumas vitaminas e minerais em função do estilo de vida que a gente leva hoje em dia. Mesmo quando a gente se alimenta de alimentos saudáveis, o processo mecanizado das lavouras, o empobrecimento do solo e a própria industrialização que eles são submetidos fazem com que eles sejam não tão ricos como os alimentos que a gente tinha 100 anos atrás. Então, o suplemento supre uma necessidade, ele repõe o que está faltando, potencializa os resultados pela maior disponibilidade dos nutrientes circulando no organismo e vão ajudar numa questão específica. Os suplementos também vão ajudar na prevenção de doenças, como é o caso da vitamina K2 na osteoporose, nos lactobacilos, no caso da diarreia, os próprios aminoácidos essenciais na prevenção da sarcopenia. Mas atenção, pessoal, um suplemento não vai mudar a fisiologia natural do organismo. Ele não vai atuar inibindo algum mecanismo de sinalização, como é o caso dos analgésicos que agem no centro da dor, ou atuando sobre uma enzima, como o omeprazol, que inibe a bomba de prótons, que é uma das responsáveis, por deixar o estômago mais ácido. Isso é função dos medicamentos. Por mais que o suplemento esteja dentro de uma cápsula e esteja sendo vendido muitas vezes, na maioria das vezes, no mesmo local que os medicamentos sujeitos à retenção de receita, os tarja preta, eles não atuam do mesmo modo. Isso realmente torna confuso para as pessoas, porque também entra a fitoterapia, que são plantas, são naturais e nem sempre são suplementos. Esse é o tema para o próximo vídeo. Eu vou falar sobre plantas. O que elas fazem no corpo, e vocês vão ver que a maioria delas atuam como medicamento. Por isso, não perca o próximo vídeo. Voltando então, pessoal. A palavra medicamento tem origem do latim medicamento, que tem o mesmo tema de médico, medicina, e que se liga ao verbo mediar, que significa cuidar de alguma coisa. Então, os medicamentos podem ser usados para o alívio de sintomas, como dor, febre, enquanto que outros podem ser utilizados para curar mesmo, eliminando a causa, como um antibiótico, um antitumoral, ou ainda corrigindo uma função corporal deficiente. A gente tem o exemplo a miodarona, que é um medicamento que controla batimentos cardíacos e é recomendado para quem tem arritmia, É indicado sob uma prescrição médica.
Já o significado da palavra suplemento é de suprir, complementar, aperfeiçoar. Pessoal, dentro da farmacologia, existe uma área chamada farmacocinética. Em termos assim bem simplificados, é o que o organismo faz com o medicamento, ou seja, quanto tempo demora um fármaco para ser absorvido, quanto tempo ele permanece no organismo, quanto tempo ele demora para chegar no pico máximo de concentração, a depuração renal. Ou seja, quando a gente fala de suplemento, a gente não pode e nem precisa ter esse controle, porque uma vitamina B12 suplementada, ela não vai ter um tempo de meia-vida como um fármaco sintético, porque ela é uma substância que já está presente no corpo. E ela é ingerida e ali ela fica. Pelo menos é o que a gente espera, né? E um medicamento como o aciclovir, por exemplo, que é usado no tratamento da herpes, ele passa pelo corpo, desencadeia o seu efeito e vai embora. Pessoal, dependendo do fármaco, em algumas horas, se a gente for dosar, o aparelho que faz o doseamento, ele não vai detectar nenhum resquício desse medicamento. Então, ele vai embora, ele não tem a função de permanecer ali, como é o caso de um suplemento. Medicamentos estão relacionados, gente, com doença, desenvolvidos por uma medicina voltada para a doença. Suplementos estão vinculados com medicina da saúde, o desenvolvimento de uma condição física melhor, até mesmo para evitar o aparecimento de doenças futuras. Ambas são complementares. Um suplemento jamais vai substituir um medicamento. Os medicamentos são importantíssimos e devem ser utilizados sempre que houver uma necessidade e sempre mediante o diagnóstico e a prescrição de um médico. Já os suplementos não requerem receita médica, mas o acompanhamento de um profissional de saúde é fundamental para que se possa atingir o objetivo que ele se propõe com segurança. Pessoal, me contem o que vocês estão achando dos vídeos, escrevam aqui embaixo nos comentários e coloquem também as sugestões. Todas elas vão ser muito bem-vindas, para que eu possa melhorar sempre. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.